Em relação à questão de ter que ser poeta para ser poesia, eu diria que a situação, na verdade, é a mesma com prosa. Quer dizer, colocando a coisa em termos gerais, para você traduzir, você tem que saber escrever, né? Para você trazer prosa de ficção bem, você tem que, de alguma maneira, saber escrever prosa de ficção, tem que ter alguma familiaridade. A poesia, isso fica muito óbvio, porque, evidentemente, a poesia exige um grau de domínio do idioma, do seu próprio idioma, maior do que trabalhar com a prosa, a meu ver, né? Mas a situação é muito análoga, né? E, como você disse mesmo, né, quando você fica, principalmente quando você fica muito tempo trabalhando com poeta, romance, você pega aquele romance, faz um romance e acabou. Mas, normalmente, tradução de poesia, de modo geral, idealmente, você deve ficar realmente lendo, marinando aqueles poemas muito tempo, voltando a eles, revendo, né? Foi assim que eu traduzi Stevens, foi assim que eu traduzi Bishop, né? Foi assim que eu traduzi a maior parte dos poetas que eu traduzi. E, na verdade, principalmente quando você traduz um poeta que te interessa, que você correu atrás desse poeta, é claro que você já se interessou por ele, porque tinha alguma coisa ali que você queria aprender, né? Então, especificamente, no caso do Stevens, né? O que eu acho que me fascinou pelo Stevens, quando eu comecei lá pelos 20 e poucos anos de idade, foi justamente o fato de que eu estava interessado em trabalhar com verso formal, né? Mas, ao mesmo tempo, minha formação foi totalmente modernista, as minhas grandes influências iniciais foram Bandeira, Pessoa, eu comecei a escrever no verso livre, e que achei, hoje em dia, olhando para trás, eu vejo que me fascinou no Stevens é que ele é um poeta moderno, e que, no entanto, por trás do verso dele tem sempre pulsando o pentamento jâmbico, né? Quer dizer, ele faz muito bem essa coisa de trabalhar uma forma tradicional de uma maneira não tradicional, né? Depois o Byron, hoje em dia eu sinto o que me atraiu no Byron, por que eu mergulhei no Byron, fiquei 6 anos trazendo um poema do Byron. E hoje em dia eu não tenho mais dúvida do que é. O Byron, nessa época, já estava trabalhando com forma fixa, já estava, anos depois disso, já estava com mais de 35 anos por aí. Eu já estava trabalhando com forma fixa e estava muito interessado em fazer uma combinação que é uma forma fixa, não totalmente fixa, já flexibilizada, como o Stevens flexibiliza, mas ao mesmo tempo uma linguagem radicalmente coloquial, né? E é isso que eu achei incrível do Byron. O Byron vai escrever um poema pseudo-épico, né? O épico cômico, né? 100 estrofes, todas em oitava rima, que é a forma do Camões, a forma dos Lusíadas, rigidamente metrificadas e tudo, que era um poeta do século XIX, e, no entanto, o vocabulário dele, a dicção dele é completamente coloquial, né? Para o século XIX, para o início do século XIX, aquilo ali era o equivalente a você a fazer os modernistas fizeram 100 anos depois no Brasil, que trabalhar com uma linguagem que é realmente uma linguagem cotidiana. Então, o Byron me ensinou, quer dizer, me ajudou a fazer o que eu estava querendo fazer, que era trabalhar com uma forma fixa e uma linguagem muito coloquial. A Bishop passou um pouco isso também, embora que a Bishop... No caso da Elizabeth Bishop, também o meu interesse veio disso, do fato de que ela trabalha com formas livres, formas fixas, que ela flexibiliza formas fixas, que ela inventa formas fixas e, ao mesmo tempo, ela mantém uma dicção radicalmente coloquial americana, evitando qualquer sublimidade, qualquer elevação de tom, etc. E tal. A diferença é que quando eu peguei a Bishop, eu já tinha mais ou menos encontrado a minha voz, mais do que no tempo que eu estava traduzindo o Stevens, né? Quer dizer, então foi mais para uma consolidação de umas opções que eu já havia assumido. Eu estou acompanhando a produção contemporânea, eu dou um curso uma vez por ano na PUC, na pós-graduação de literatura, chamado Estudos de Poesia. Eu pego 4 poetas contemporâneos, entre falecidos há não muito tempo e poetas jovens surgidos há pouco tempo. Né? Você pega 4 por semestre, a gente trabalha, dá uma lida, não dá para aprofundar demais, mas sempre dá para dar uma lida razoável durante um semestre em 4 poetas contemporâneos. Por outro lado, eu devo alertar que eu não estou acompanhando a internet, é impossível. Eu mal consigo dar conta dos livros que saem publicados, tudo que é interessante eu vou correr atrás, as pessoas me mandam livros, tudo que eu vejo resenhado, em princípio, eu me interesso, eu compro, leio,
Mas não dá para acompanhar a internet. O que tem de blogs, de revistas online, eu confesso a você que eu não tento nem acompanhar. Eu eventualmente uso a internet como suporte. Um poeta que eu já estou acompanhando, eu sei que ele tem um blog. Alguém me falou que ele botou uma coisa interessante lá, eu vou e olho, mas eu não acompanho blogs. Eu acho que acompanhar o movimento de poesia na internet exigiria uma outra carreira acadêmica, uma outra linha de pesquisa, que não dá tempo hábil, né? Então, se por um lado eu estou lendo a poesia contemporânea, por outro lado eu não estou realmente lendo tudo que se publica ou tentando acompanhar o que está saindo pela internet. A minha referência realmente é o livro, o que sai em livro, e eventualmente que sai algumas revistas de papel que hoje em dia são até menos, né? A Inimigo Rumor acabou, né? A Modo de Usar é uma das que ainda estão sobrevivendo aqui no eixo de São Paulo. Bem, mas eu não estou muito preocupado no meu estudo é muito mais a questão formal, as opções formais, como é que os poetas estão se identificando com essas tendências que a gente herdou do passado. Então, a questão da internet, do suporte novo, não é uma questão que eu estou estudando particularmente, né? Mas alguma coisa a gente pode arriscar. Eu acho que dos impactos que a internet está tendo sobre a poesia é que coloca em contato direto pessoas que antigamente não teriam como ter esse contato direto. Então formam-se redes de poetas na internet que antigamente teriam certamente um caráter regional, né? Hoje em dia não precisa mais ter regional, né? Um poeta pode estar aqui, outro pode estar na Espanha, né? E os dois podem estar em contato direto, praticamente constante, né? Trocando coisas, trocando textos, né? Então isso é uma coisa interessante. Um exemplo que eu acho muito bom disso é um poeta que eu vou estudar agora esse semestre, até um poeta jovem que eu estou acompanhando há algum tempo, que é o Ricardo Domenech. O Ricardo Domenech é um menino do interior de São Paulo, que foi para a Europa e está radicado em Berlim, né? Mas através do blog dele, né, ele está o tempo todo intervindo na vida literária, comentando, trocando coisas, mandando resenhas, além de publicando livros, eventualmente participando de eventos no Brasil e na Alemanha, né? Então ele tem a presença do Domenech como um comentador, porque ele também, além de poeta, ele é um bom crítico. A presença dele como poeta, como crítico na poesia brasileira contemporânea é como se ele estivesse morando aqui. Entendeu? E, no entanto, ele está em Berlim, ele só vem ao Brasil muito esporadicamente para participar de um evento ou outro. Então, então os grupos literários, né? Nós não temos mais propriamente escolas, muito menos movimentos, mas esses grupos literários muitas vezes agora perderam completamente o caráter regional, local, não. Agora a coisa, tudo se dá no hiperespaço da internet, né? Uma coisa em consulte, né? É uma coisa só, nem também é uma coisa esquizofrênica, quer dizer. Por um lado, né? O trabalho analítico, o trabalho didático, o trabalho crítico é um trabalho que exige algum tipo enfim, de linearidade, tudo tem que ser explicitado, né? E é claro que a poesia não, a poesia você trabalha numa faixa, às vezes, de coisas que são apenas pressentidas, que não são muito claras, né? Mas eu acho que há um intercâmbio, sim, na medida em que, primeiro que eu, como todo mundo hoje em dia, sempre, mais, talvez mais agora do que antes, como todo mundo trabalha poesia, um dos grandes temas da minha poesia é a poesia, né? Então há uma coisa de reflexão crítica dentro da própria, são das marcas da modernidade, né? Se bem que, na verdade, você vai encontrar poesia sobre poesia em Shakespeare, em Dante, né? Até antes. Mas, enfim, é uma marca da modernidade o lirismo cada vez mais ter um aspecto crítico, um aspecto auto-reflexivo, né? O poeta pensando sobre o seu próprio trabalho. Então, há também uma continuidade aí entre o trabalho de escrever poesia e a reflexão sobre poesia. Mas é claro que as linguagens são diferentes, né? São momentos diferentes do dia, né? Meu dia tem uma hora de dar aula, de escrever textos, de ler poesia, e tem uma hora diferente, que é a hora de produzir poesia.